Oi, gente. Oi, gente. Vamos falar mais um pouquinho sobre saúde. Gente, então eu tava falando que minha mão em formiga quando eu tenho falta de vitamina B12, né? Daí eu tô tomando a vitamina B12, a Dosemax e é ótima, viu? Daí começa a desenformigar minhas mãos, mas tem que tomar tipo 3 meses para quem tem problema de diarreia, viu? 3 meses precisa tomar a vitamina B12. Quem tem muita diarreia, a vitamina B12. O colágeno também é bom, né? O cálcio. Bom, o colágeno, gente, tem várias marcas, viu? E tem que tomar pelo menos uns 2 meses. Mas ele vem para 2 meses, né? O colágeno. Então, colágeno tipo 2. Bom, acho que eu já falei isso. Para intestino preso, o quiabo é ótimo para quem tem hemorroida. O quiabo hidrata tudo. A boca seca. Por onde ele vai passando, gente, ele vai hidratando. Viu? Então, o abacate também é bom, né? Um peixe gorduroso. Mas assim, faz molho de peixe com o tomate mesmo. Não com molho, porque quem tem problema de intestino, de estômago, molho de tomate pronto. Não é? Porque daí eles põem o tempero deles, né? Então é bom a gente fazer o tempero da gente. Eu não posso com a salsa, eu não posso com a cebolinha e com cebola. Não posso com isso. Então meu tempero é alho, salsa, sal e um pouquinho de molho de pimenta. Pimenta do reino também eu não posso. Eu acredito que também para quem tem problema de estômago e de intestino também não pode, viu? Eu ponho um pouquinho de molho de pimenta, mas bem pouco, para dar um toque só, mas é só o meu tempero. Não põe muito tempero, nada de pozinho, sachêzinho, tabletinho para dar sabor, porque dá problema. Não é bom. Comer coisa mais natural possível. Quem tem diverticulite, colite, né? Não é bom comer coisas industrializadas. Não é bom. Olha, gente, eu vou, conforme eu fui marcando aqui, eu vou falar, viu? Falta de vitamina no corpo pode dar depressão, viu? Porque dá desânimo e a depressão vem disso. Pode ser que tenha falta de vitamina, por isso que dá depressão também. Não precisa descobrir a raiz do problema para cuidar, né?
verificar a raiz do problema, por que começou essa depressão, de onde vem. E daí trabalhar naquilo para... E pessoas que não dormem bem da depressão. O espírito não descansa, porque quando a gente dorme, a gente está parcialmente ligado pelo o corpo ao espírito, pelo perispírito. Está parcialmente ligado. Quando a gente desmorte, está totalmente desligado o corpo do espírito. Então, quando a gente dorme, o espírito, ele descansa, ele se desliga parcialmente do peso do corpo e vai fazer o que ele quer, o que ele precisa. Ele vai para onde ele quer. Agora, se a gente não descansa, o espírito também não descansa. Então, o corpo, né? O corpo pode estar lá, deitado numa cama descansando, mas o espírito, ele não descansa. Então, tem que tomar vitamina C, viu? É vitamina C que é bom para depressão, que às vezes é falta de vitamina, e a vitamina C, ela é boa. Jogadores de futebol. Tudo que não chega no limite e tudo o que passa do limite dá problema. Se você comer muita banana pensando que pode dar falta de potássio, né? Então, vou comer bastante banana para a hora que eu estiver jogando bola não me dar falta de potássio. Nada disso, tudo que passa do limite também dá problema, né? Então, pensa que vai comer muita banana, não vai dar cãibra, daí dá. Daí que dá cãibra também, viu? Dá cãibra. E quando a gente põe o pé no chão frio também, a cãibra passa. Então, eu acho que era bom vocês levarem piso frio. Quando vocês estão jogando bola e dá cãibra, pisar no piso gelado, viu? Tirar a chuteira e pisar no chão. Tirar a chuteira e tirar a meia, né? E pisar no chão gelado, que a cãibra passa, viu? Então, quando começa a mão a formigar, gente, às vezes não é problema de coração. Tem que ir ao médico, né? Verificar o que é, mas às vezes também eles falam que é a síndrome do túnel do carpo. Às vezes pode ser. Mas para quem tem muita diarreia e tem falta de vitamina B12, é a vitamina B12. Tá faltando vitamina B12, o potássio, o cálcio. Então, é falta de vitamina B12. Ou às vezes é a síndrome do túnel do carpo. A síndrome do túnel do carpo, a mão vai perdendo movimento, né? Os dedos vão perdendo movimento. O que é o túnel do carpo? O túnel do carpo, imaginem um fio, a capinha, um fio encapado, fio ou fios encapados. Imaginem a capinha do fio. É aquela capa. O túnel do carpo é aquela, para nós, né? É o túnel representa aquela capinha. É porque a gente faz muito movimento com as mãos, por exemplo, torcer roupa. Aquilo lá vai ficando frouxo. Aquela capinha que tem em volta do
dos nervos, né? Os nervos. A capinha. Então ela vai afrouxando, então vão perdendo os movimentos. Então é isso, é o túnel do carpo. Pode ser também que a pessoa esteja com problema de coração, né? Que vai formigando as mãos, vai dando dor no braço, tem que ir ao médico, né, gente? Eu tô dando só umas dicas aqui. Pelo que eu já passei, pelo que eu passo na minha vida, então são só dicas, viu, gente? Quando a pessoa está pálida, quando você vê uma pessoa pálida, indica que ela não está bem, viu? Ela está passando mal naquele dia. Tem que verificar. Olha, gente, conforme eu fui marcando aqui, eu falei, deixa eu ir marcando conforme eu vou lembrando, senão eu não vou lembrar de falar quase nada. Lembrei de uma coisa também, que então eu anotei aqui. Fanáticos por exemplo, aqueles fanáticos pela seleção brasileira, né? Pelo futebol brasileiro, aquele pessoal que não gosta da Argentina lá, né? Vamos pôr assim. E vice-versa, né? Os brasileiros não gostando do pessoal da torcida da Argentina e a Argentina não gostando da torcida brasileira, né? Sabe como Deus vai mandar vocês na outra encarnação? Os fanáticos mesmo, aqueles fanáticos, né? Então ele pode mandar, por exemplo, um brasileiro que é fanático, não gosta mesmo dos argentinos, por causa de jogo de futebol. Ele pode fazer você na outra encarnação nascer lá na pátria argentina. Daí o que vai acontecer? Você vai amar a pátria argentina, vai torcer pelo futebol da Argentina, mas vai também amar o Brasil, que você também foi brasileiro. E vice-versa, né? O argentino, fanático pelo futebol da Argentina, na outra encarnação ele nasce brasileiro, vai amar o Brasil, vai torcer pela seleção, pelo futebol brasileiro e mas vai amar também a Argentina. Vai amar a Argentina, porque ele foi argentino. Então, Deus faz assim. Tem que amar. E todos os países que um tem raiva do outro, não gostam do outro, Deus faz assim. Faz nascer na outra encarnação, você vai nascer naquela pátria que você odiou, aquele povo que você odiou, aquela raça que você odiou. Você vai nascer lá, vai amar aquela pátria, mas também vai amar aquela outra pátria aonde você também já pertenceu a ela. Então Deus faz isso, gente, que é para amar, não é para ter ódio, viu? Não é para ter ódio. Então, a pátria que você mais odiou, o povo que você mais odiou, Deus pode fazer você nascer na outra encarnação, naquela pátria, para você amar aquela pátria, dar valor naquela pátria. Mas também não deixando de amar a pátria que você deixou na outra encarnação. Então é isso aí. Olha, cuidado, mães que põem álcool na garganta das crianças. Vicky, elas podem ser alérgicas. Eu lembro que minha mãe, ela punha álcool na minha garganta. Daí mais eu tossi quando eu tava com tosse, né? Quando eu era criança. Daí minha mãe punha aquele lenço com álcool na garganta. E Vicky no narizinho, não sei o quê. A criança pode ser alérgica, pode piorar, viu? Em vez de melhorar, pode piorar muito. Nossa, daí mais que eu tossia ainda. Gente do céu, daí que eu sou alérgica, né?
E cuidado com aquelas mães que dão gemada para as crianças, que às vezes a criança é alérgica à gema de ovo e não se sabe, e fica dando lá gema de ovo, quase mata a criança e não sabe que a criança é alérgica à gema de ovo. Cuidado, viu? Fica dando gemada para a criança. A mãe só quer fazer o bem, mas às vezes sem querer e sem saber tá causando mais mal ainda, viu? Não põe álcool na garganta de criança, Vick, não, essas coisas que podem dar mais, piorar, né? Problema. Pode piorar o problema em vez de melhorar. Não põe não. É preferível não pôr. Porque eu só de pegar álcool, só de passar álcool assim, em alguma coisa assim, eu não posso. Se vocês verem minha mão como fica. Nossa, levanta aquelas pelinhas de secura na hora. Na hora levanta. Ó, depressão, síndrome do pânico, né? É uma alta ansiedade. Começa com depressão. Você começa a ansiar algo que você quer, depois acaba com a síndrome do pânico, que dá problema de intestino, dá problema de parar urinar. É horrível, gente. Eu já passei por isso. Depressão, síndrome do pânico, é horrível. Coração dispara, né? Nossa, a gente pensa que vai morrer, nossa, vai passar mal na frente dos outros, é horrível. Né? E passa, porque acaba passando de tanto, mas não é um medo, é uma ansiedade alta, viu? Essa síndrome do pânico eu já tive, então eu posso falar. Você começa a ansiar por alguma coisa que você quer, ou alguma coisa que você quer, depois você fica sem dormir, daí vai dando a depressão, vai dando a síndrome do pânico, vai chegando, e ficar sem dormir uns dias que começa já aquela ansiedade, a síndrome do pânico, depressão, né? Como eu faço? Coração dispara, é perigoso até dar um problema de coração. Daí começa as diarreias, começa tudo que é coisa ruim aparece, né? Então tem que verificar isso, viu? A raiz do problema. Da onde veio? Por que você está depressiva? E começar a trabalhar naquilo, tomar vitamina C, viu? Aquelas efervescentes, sabe? Vitamina C efervescente. Pode ser, quando a gente tá com depressão, pode ser falta de vitamina, sim. Nossa. É que eu notei também. Então tem que trabalhar nisso, tem que sair, tem que passear, porque às vezes a gente só fica em casa também, né? Então, ou tá ansiando, querendo alguma coisa que a gente tá querendo, e depois a gente fica com aquilo na cabeça, com aquilo, e acaba entrando em depressão, não dorme mais, né? Acaba entrando em depressão, e é isso daí. Quando estiver ruim do intestino, comer batata cozida e amassada com sal, só, viu, gente? Eu já ouvi também que quando o estômago tá ruim, o fígado tá ruim, para comer um pedaço descasca a batata, pega uma fatia da batata, descasca, lava, né? Mastiga bem, pode engolir. Aquilo lá é bom, viu, gente? Para quando a gente tá com problema de estômago, de fígado,
É maravilhoso a batata. Ou cozinhar ela e pôr um pouquinho de sal, que é muito bom mesmo, viu, gente? É o que eu já falei, isso aqui, Deus fere aonde a gente mais gosta. No meu caso, foi a limpeza. Nossa, ninguém via nem um cisquinho na minha casa agora, com esse monte de gato. Vai ver, eu falo pro meu marido, vai ver que nós judiamos muito de gato na outra encarnação, deixamos morrer de fome, agora a gente trata que nem louco desses gatos, que tratando o dia inteiro, limpando sujeira de gato o dia inteiro. Então eu falei, vai ver que a gente judiou, agora a gente tem que cuidar, viu? Então, olha, a gula também. A gula, quando a pessoa é muito gorda, a gordura, ela vai subindo no estômago, daí dá refluxo, dá vômito. Então, gente muito gorda tem refluxo, tem vômito, né? A gordura vai subindo, subindo, até que a pessoa começa a vomitar, começa a passar sempre, tá sempre ruim de estômago, estômago ardendo. Então é isso. Dá refluxo, vômito. Dá diarreia, viu? Dá diarreia, vomita. Olha, gente, marquei aqui a música para quem tem pessoas que têm problema mental. A música é ótima, viu, gente? Música. Criança autista. Pessoas. É criança autista, pessoa autista. É bom por essas crianças aprenderem a música, viu, gente? Aprender música, viu? É excelente para quem tem problema, tipo, mental, né? Crianças ou adultos mesmo, né? Com problema mental, pessoas com problemas mentais. Põe aprender a música, seja um instrumento que a criança gostar, a pessoa gostar, tem que aprender música. Dizem os espíritos que toda beleza que existe na Terra, de toda beleza natural que existe na Terra, é só um borrão da beleza. Para a beleza, para os bons. Beleza abundante. Então, essa beleza natural que a gente vê na Terra, tanta coisa bonita, né? Mas é só um borrão da beleza quando a gente atingiu o céu, o paraíso, viu, gente? Isso aqui é só um borrão. É muito mais belo, é muito mais real, é beleza abundante mesmo. Quando chegarmos à perfeição, a vida é beleza absoluta, tudo que existe de beleza é muito, muito mais bonito, muito mais. A gente não sabe ainda não. A felicidade, ela é absoluta. Não é essa felicidade que a gente vê aqui agora, viu? Quando a gente chegar a perfeição, quando a gente chegar na evolução espiritual de Jesus, então a gente vai saber o que é que a gente for perfeito
Então a gente vai ver a beleza. E para os bons, né? Quando os bons morrem, é tudo muito mais bonito. As flores, tudo, os pássaros, tudo, tudo, tudo. O que tem aqui na Terra que a gente vê é só um borrão da beleza. Não é a beleza absoluta mesmo. Só quando a gente quando a gente for conseguir ser bom, a gente vai ser bom, a gente vai ver as coisas com mais, né? Mais beleza. Tudo é mais bonito quando a gente for bom, que a gente morrer, quando a gente morrer, né? Se diz morte. Quando a gente passar para um outro plano de vida. Então a gente vai ver a beleza, é tudo muito mais bonito, muito, muito mais bonito. Se a gente for bom, né? Agora se a gente for ruim, não vai ver coisa bonita. Por um bom tempo, até o espírito se modificar, viu, gente? Pessoas idosas não podem levantar assim de repente, viu, gente? E nunca põe o pé no chão gelado, nunca. Porque pode dar um infarto, viu? Então, procurem assim, a hora que vocês acordam, espera um pouquinho para levantar, abre o olho, os olhos, espera um pouquinho para levantar, bem devagar, principalmente quem tem labirintite, viu, gente? Tomar cuidado na hora de levantar, levantar bem devagar e esperar um pouquinho para acordar mesmo, não pôr o pé no chão gelado, sempre esteja o chinelinho ali do lado para pôr os pés, viu? Espera um pouquinho para levantar, não levanta assim, né? Principalmente quem tem a labirintite, viu? E nunca levanta descalço, ninguém. Principalmente gente idosa. Nunca levantar descalço, né? Pôr o pé no chão gelado. Perigoso, dá um infarto fulminante ali. Bom, já falei isso também. O chá da salsa, limão é bom para circulação, mas mulher grávida não pode tomar, pode abortar. Então, o chá da salsa é bom para quem tem problema na circulação. Limonada é bom para quem tem problema no coração, viu? Isso daí afina o sangue, né? Não dar muito refrigerante para criança, nem adulto também deve tomar, né? Eu já falei isso aí, gente. Olha, cuidado com refrigerante. Tem criança substituindo a água pelo refrigerante, nem toma mais água, só toma refrigerante. Cuidado, pode dar um câncer nos ossos, viu? Não nunca substitui água por refrigerante, nunca. Cuidado com esses salgadinhos industrializados, cuidado. Criança gosta, não tô falando para impedir, mas tem criança que come essa porcaria o dia inteiro. Cuidado, gente. Pessoas com depressão. Os amigos, a família, eles podem ajudar, viu, gente? Pode ajudar muito. Chama a pessoa para sair, para se distrair, viu? Pessoa que tá com depressão. E a oração também, né? Orar, viu? Porque às vezes pode não ser da pessoa só. Pode ser espírito
querem a nossa derrota, né? Então, porque sempre tem espíritos bons torcendo a favor da gente e sempre tem os contra, né? Então, os amigos, a família, pode ajudar muito. Chama para sair, para distrair, faça oração para essas pessoas, que diz que a gente não sabe o poder da oração, viu? Não sabe. Os espíritos falam que a gente não sabe o poder da oração. Gente, quando se opera do intestino, eu posso falar porque eu já operei 2 vezes, porque me deu nó nas tripas. Então, os médicos dizem que você tem que soltar gases, senão eles não te liberam do hospital, não liberam. Tem que soltar gases, não te solto daí. Então, para soltar gases, gente, se você ficar de barriga para cima, você não consegue soltar gases com a barriga para cima. Então, virem do lado, virem de lado. Do lado, olha, eu sou canhota, então eu viro do lado esquerdo, do lado direito, sempre para baixo do meu, que fique para baixo do meu corpo. Então foi aí que eu consegui soltar gases, porque é muito difícil soltar gases com a barriga para cima. E outra coisa, quando a gente opera do intestino, às vezes a gente vira de lado, não é bom virar de lado. É bom dormir Quando se tira pedaço do intestino, gente, se dorme de barriga para cima, de estômago também. Pro intestino se acomodar, viu? Senão a gente vive com diarreia, viu? Dormir de barriga para cima. Mesmo que você fale assim, ai, mas eu não consigo dormir de barriga para cima. A gente acostuma, viu, gente? A gente acostuma. Senão você vai viver com diarreia de noite. Depois tirou pedaço de intestino, vive com diarreia. Viu? Então, durmam com a barriga para cima. Eu faço assim, eu durmo com a barriga para cima, né? Daí chega de manhã, uma meia hora antes de eu levantar da cama, que eu já tô acordada, né? Já tô acesa, tô acordada já. Uma meia hora antes de levantar, eu viro de lado, mas com o lado direito virado para baixo. Já não dá mais para ficar de barriga de lado, não, viu? Então, quando você operar do intestino, que tem que soltar gases, você fica 24 horas de barriga para cima, por intestino se acomodar. Até hoje eu durmo de barriga para cima, eu só dormia do lado direito virado para baixo do corpo. Eu só dormia assim. Depois eu fiz a cirurgia, agora eu não durmo mais de lado, mas eu durmo com a barriga para cima e nem para baixo, viu, gente? O intestino ele tem que se acomodar, porque senão a gente vive com diarreia. Então é isso aí. O espiritismo é o consolo prometido por Jesus, viu? Mãos secas, esfoliar com açúcar ou sal mesmo, viu, gente? Limão, açúcar, limão, o sal também serve para dar uma esfoliada nas mãos, viu? Mão muito seca.
que eu já falei isso. Creme ótimo para as mãos e os pés ressecados. Nutriol Med, viu? Porque só o Nutriol, ele é uma loção. Ele é fraquinho, não vira não. Compra um desse Nutriol aí, Med. Compra o frasquinho menor, que ele é mais concentrado, viu, gente? Eu gosto do frasquinho pequeno. E creme com ureia também, viu? E quem tem a fibromialgia que eu falei, né? Tem que passar o creme nas mãos, massagear as mãos, principalmente o oquinho da mão. Principalmente o oquinho da mão, fazer massagem, viu, gente? No oquinho da mão e no pulso. No pulso, na mão, no oquinho da mão, principalmente no oquinho da mão e no pulso. Na mão inteira, né? Mas fazer massagem na palma da mão e no pulso. E se você não quiser achar o Nutriol Med muito caro, compra um creme com ureia, geralmente com bastante ureia, mas geralmente é 10% só, viu? Compra um creme bom com ureia, que é bom para quem tem os pés rachados, a mão seca, viu? É ótimo, um creme excelente. Com ureia. E esse Nutriol Med, né? Ou Nutriol Med ou um creme com ureia. Para mãos e pés ressecados. Bom, acho que eu já falei isso daqui também. Eu marquei aqui que se nós não tivéssemos espírito, nós íamos agir como um robozinho. Nós íamos fazer todos iam fazer a mesma coisa e agir como um robô. Então é o espírito, é do espírito, todo sentimento, todo sentido é do espírito, viu, gente? Então, por isso que irmãos numa mesma família pensam diferente, agem diferente, porque a gente tem espírito. Porque se a gente não tivesse espírito, ia agir, todo mundo ia agir igual, porque não ia haver raciocínio, sonhos, pensamento, viu? Porque todos os sentimentos, eu já disse isso para vocês, todo sentimento e todos os sentidos são do espírito, não é da carne. A carne é só um pau mandado do espírito. É o veículo que leva o espírito a fazer o que ele precisa na terra. O espírito, o espírito só se manifesta se ele tiver uma carne, um corpo para se manifestar. E a carne, ela só é animada se ela tiver um espírito. Se ela não tiver um espírito, ela morre. Ela é morta. Viu? É o espírito que anima a carne. Pode ver que numa família pode ter 10 irmãos, mas nenhum é igual ao outro. Porque tem espírito, cada um tem, todo ser vivo tem espírito. Tudo que tem vida tem espírito, viu, gente? Tudo que tem vida. Até a plantinha, não é o espírito igual ao nosso, né?
mas é uma espécie de espírito. O animal tem espírito, tudo que tem vida tem espírito. Tudo que tem vida, você fala, aquela flor, ela tem vida. A flor, a planta, ela tem vida. Por que ela tem vida? Ela não nasce, não tem que ter água para ela viver. Se não tiver água, morre, né? Ela não nasce também e não dá flor ou fruto. E depois de um tempo ela envelhece e também morre. Então ela tem vida. Então ela também tem uma espécie de espírito. Não como o nosso. Não como o nosso, mas tem. Viu? Tudo que tem vida tem espírito. O Espiritismo, gente, é o Consolador prometido por Jesus. É o Consolador prometido por Jesus, porque a gente não morre, viu, gente? Somos imortais, não morremos mais. Uma vez que nós estamos aqui foi porque Deus criou o nosso espírito, então nós somos imortais. E Deus nos ensina desde o nosso primeiro erro, né? Por exemplo, vamos pôr um erro aí. Uma pessoa matou a outra. Errou aí, matou a outra. Desde o nosso primeiro erro. Então, o que o pai faz? Deus, né? O pai, o Criador. Ele pega o filhinho pela mão com todo carinho e fala assim: olha, meu filho, o sofrimento que você impôs ao teu irmão, né? O pai divino, o Pai celestial. Olha todo o sofrimento que você causou para o teu irmão ou para os teus irmãos, porque todos nós somos irmãos perante Deus. Então ele fala: olha, todo o sofrimento que você causou para o seu irmão. Então você vai ter que passar pela mesma coisa que você fez o seu irmão passar, ou pelas mesmas coisas que você fez os seus irmãos passarem, ou, né, o teu irmão, ou muitos. Tem gente que faz muitas pessoas sofrerem, né? Impõe muitos castigos. Então, nós somos todos irmãos perante Deus. Então, Deus ensina, fala, então você vai ter que passar pelas mesmas coisas que você fez para o seu irmão, pelo mesmo sofrimento ou pelos mesmos sofrimentos que você causou, para você sentir no seu espírito que não pode, que não deve fazer isso. Daí Deus vai lá, quando o espírito vem, quando chega a hora certa, a pessoa tem que começar a pagar o que ela fez. Então, se não foi dessa vida que a gente errou, às vezes está acontecendo uma coisa muito ruim com a gente, foi em outra vida. Se não foi nessa, puxa lá da memória. Se você não fez aquilo nessa vida, foi em outra. Viu, gente? Daí Deus ensina, vai ensinando. Uma vez que o espírito aprendeu a lição, nunca mais ele vai desaprender. Viu? E tantas chances quantas forem necessárias, viu? Não é só uma vez, e por isso as vidas sucessivas. A gente vai ter tantas chances quantas forem necessárias para o espírito progredir e chegarmos ao céu, ao paraíso prometido por Jesus. Viu? Uma vez que a gente chegar ao céu, ao paraíso, nunca mais a gente vai voltar para lugares de sofrimento. A gente não vai sofrer mais. Não vai sofrer mais, não vai ter mais doença, não vai ter mais nada.
viu? Não vai existir mais doença. Quando a gente não errar mais, quando a gente não pecar mais, a gente não vai ter mais doença. Então a gente vai ser perfeito como Jesus. Então não vai precisar mais ter doenças. Gente, cuidado, eu já acho que falei isso daí, né? Cuidado com o molho de tomate, viu, gente? Cuidado com o molho de tomate. Quem tem problema de intestino, de estômago, gente, cuidado com o molho de tomate. Prefiram fazer o molho vocês mesmos em casa, viu? Pega uns 4, 5 tomates e dá para fazer um bom molho. Tem gente que come macarrão e fala assim, nossa, me deu uma diarreia, comi macarrão. Não é o macarrão, é o molho de tomate que geralmente a gente compra pronto. Mas prefiram fazer um molho de tomate com o tomate mesmo, viu, gente? Eu não posso com com a cebolinha e com a cebola e com pimenta do reino, mas não é todo mundo que não pode, né? Então tem que ir vendo, viu, gente? O que pode e o que não pode, viu? Covid. Gente, quem tem Covid, tá passando por Covid, ou já passou, sopra bem o nariz, viu? Sopra bem o nariz, limpa bem o nariz, os olhos, o umbigo, o ouvido, tudo, viu? E é boa, quando se tá com Covid, usar a cor vermelha, roupa vermelha, né? Pôr o infravermelho também, tomar sol. O sal é bom também, uma pitadinha de sal na língua, viu, gente? Para matar as bactérias. Mas pitadinha, né? Uma colher de sal, não, uma pitadinha. Lava as mãos, molha o dedo no sal e põe na língua, espalha na boca e engole. Ou se não, vinagre, viu? Eu acho que os hospitais deveriam de usar cor de roupa vermelha. O azul é relaxante, é bom para depressão. Fumantes, cuidado com a falta de oxigênio no cérebro. Às vezes tem uma tonturinha aí, acho que é labirintite. Ai, começou a crise de labirintite, não vai nessa não. Tem que ir ao médico, viu? Mas nem tudo é problema de labirintite. Labirintite, deixa eu falar de labirintite porque eu entendo, porque eu tenho. É o seguinte, quando você tá com crise de labirintite, você vomita, você tem diarreia, você não pode olhar para cima, não pode olhar para baixo que dá tontura, você só pode olhar reto, mas mesmo assim você está se sentindo mal, você não quer nada, gente, só quer descansar e ficar quieta num canto, no escuro, não quer nada. E ó, não se deve tomar remédio de labirintite só no dia que dá crise, ou um dia ou dois. Toma aí pelo menos uma semana, viu, remédio de labirintite. Os médicos costumam receitar o Labirin. Eu gosto do Labirin, mas eu gosto mais do genérico dele. Do genérico do Labirin. Toma um meio fraquinho de 8 miligramas, mas toma pelo menos uns 7 dias, viu? Não toma só no dia que dá crise não, porque não vira nada. Viu? Toma pelo menos uns 7 dias. O Labirin ou o genérico dele. Eu prefiro o genérico. Viu? Compra um fraquinho e toma uns 7 dias. Você vai ver como você melhora. O genérico é muito bom. E labirintite é porque tem problema de audição, viu? É surdez. Tem problema de surdez. E fumante, principalmente fumante, pensa que tá com crise de labirintite, às vezes dá uma tontura, tem que ir ao médico, viu, gente? Porque às vezes é falta de circulação. Tem que ir ao médico. Fumantes, às vezes pensa que
labirintite, crise de labirintite, a pessoa não tem problema. Tem problema de ouvido? Tem problema de familiar de ouvido? É surdo? Não é? Então não é labirintite. Porque labirintite dá em gente surda, gente que tem problema de audição, a labirintite. Então, cuidado, porque não é labirintite não, principalmente quem fuma, dá uma falta de oxigênio no cérebro. E a pessoa dá, às vezes, tontura, a pessoa fica com muito sono. A pessoa que fuma muito, ela tem muito sono, fala que o cigarro acalma. Não acalma, não. Não é que acalma. A falta de oxigênio no cérebro, a química do cigarro, dá falta de oxigênio no cérebro. Daí o que acontece? A pessoa tem tontura, dá moleza e dá sono. Por isso que fala assim, o cigarro me acalma. Não acalma coisa nenhuma, não. É falta de oxigênio no cérebro, viu? Cuidado. Então, toda tontura tem que verificar o que é, viu? Não é só que tá com crise de labirintite, não, só porque deu uma tontura, não. Se não tem problema de audição, é familiar, viu, gente? Isso. Problema de audição é familiar. Vem da família. Ou sua mãe ou seu pai tem problema de audição, não escuta. Então, os filhos têm. Às vezes pode ter 5 filhos, uma família, é como a minha. 5 irmãos, só um escapou, só um não tem problema de audição. É a minha mãe que tinha, viu? Então não vai pensando que qualquer tonturinha, não, é labirintite, viu? Se você não tiver problema de surdez, não é labirintite coisa nenhuma. Então tem que verificar isso, viu? Às vezes é problema de coração, que às vezes as pessoas chegam até a desmaiar, né? Muito cuidado, viu, gente? Às vezes tem que ir ao médico. Eu tô dando umas dicas só, viu, gente? Não tô dando uma de médica aqui, não. Viu? Tô dando umas dicas pelo que eu já passei na minha vida, pelo que eu passo. Mas tem que ir ao médico, mas se você só tem labirintite, se você tiver problema de ouvido. Tem que ir ao médico. Deu tontura? Tem que ir ao médico ver o que é isso. Viu? Às vezes a pessoa chega a desmaiar, não vai no médico, depois a hora que vai ver tem um problemão. E também nem tudo é labirintite e nem tudo é falta de oxigênio no cérebro. Precisa ver o que acontece quando tá com tontura, desmaia, viu? Eu aqui tô dando só umas diquinhas para vocês. Então tem que tomar o remédio pelo menos uma semana. Não é só nos dias de crise. Outra coisa, ninguém tem o que tem. Ninguém está até no país, na cidade e na casa que está, se Deus não quer, viu? Ninguém tem o que tem. Ninguém está na liderança ou no poder, né? Ninguém é o governador de nada, ninguém é líder de nada. E ninguém tem o que tem se Deus não quer, viu? Não tô falando para ser vagabundo. Não é isso. É a tal da história, ajuda-te e o céu te ajudará, viu, gente? Então é isso aí. Ajuda-te e o céu te ajudará. Ninguém está no país, na cidade, na casa, até mesmo na casa, no bairro que mora, se Deus não quer que ele esteja ali, não. Tudo é por Deus, viu, gente? Olha, gente, eu vou parar de falar um pouquinho, porque já é de madrugadão. Eu tô aqui gravando, porque de dia eu não tive tempo, viu? Tem mais coisinha para falar aqui. Olha, gente, eu não tenho tempo de ficar gravando, então por isso que eu falo muito. Mas vão ouvindo aí aos pouquinhos, que vai ajudar bastante vocês, viu? Me ajudou. Tudo que eu falo aqui, a maioria são experiências próprias. Então, tudo que eu falo aqui
Vocês vão ver, vocês vão se dar bem, viu? Então tá, gente, um abraço, fiquem com Deus, que Deus abençoe todo mundo, que Deus nos abençoe, que o nosso presidente sempre, né, o pai da nossa nação, nosso presidente, o nosso líder aí, que ele faça sempre boas coisas, né, por nós, pelo povo brasileiro. O povo são filhos de uma nação. E nosso presidente e o presidente de um país, o líder de um país, o líder maior de um país, ele é o nosso pai. Então, que ele sempre faça o melhor por nós, senão ele é um líder tirano. Bom, gente, fiquem com Deus, que Deus abençoe todo mundo, com muita saúde, muita paz, muita alegria, viu? É o que eu desejo pro mundo. A gente já saiu da primitividade, então a gente já deu alguns passos na escala evolutiva. Vamos ver quando, né, que a gente tá para dar mais um passo na escala evolutiva. A gente vai sair do mundo de expiações e provas e sofrimentos, mas o planeta Terra é uma escola que ensina, né? Ensina. Então a gente vai sair disso e vai dar mais um passo na escala evolutiva e vamos sair disso. Mas o espírito já deu alguns passos na escala evolutiva, ele já saiu da primitividade. Então ele já deu alguns passos na escala evolutiva. Estamos prestes a dar mais um. Mas vai demorar um pouquinho, não sei quanto tempo, não sei falar para vocês, porque eu não li isso ainda. Eu só li que a gente está prestes a dar um passo na escala evolutiva. Então vamos fazer o melhor, né? Porque sabendo que tudo que a gente faz para os outros vai voltar para nós. Então é bom, é um bate e volta. Tudo que a gente fizer para os outros, da mesma forma, medida e proporção que a gente fizer para os outros, vai voltar para nós. Então é bom que a gente só faça coisas boas para os outros, porque senão nós vamos nos danar, com D maiúsculo, né? Bom, gente, fiquem com Deus. Vão me ouvindo aí aos pouquinhos, tá? Então, tchau, um abraço para todo mundo, fiquem com Deus aí.